Estamos estudando Romanos capítulo 4, versículo de número 1 ao 25. Neste trecho da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre a justificação pela fé exemplificada. Ele cita o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé e não pelas obras. Se encontra no versículo de 1 ao versículo 8. Ele começa então a falar sobre a justificação pelas obras. Ele começa a refutar a justificação pelas obras utilizando a própria Bíblia. E nós já falamos sobre um exemplo que ele deu de justificação pelas obras no versículo 1 e 2. Porque ele diz que a justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. Se encontra lá no versículo 1 e 2. Ele também fala, ele cita um segundo exemplo de justificação pelas obras. No versículo 3, ele diz que a justificação pelas obras entra em total contradição com o ensino geral das Escrituras. Versículo 3, Paulo escreve assim: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo usa um argumento irresistível para provar que Abraão não foi justificado pelas obras. Ele cita a própria Bíblia. Pois que diz a Escritura? O apóstolo Paulo escreve: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Está aqui no versículo 3. Ao argumentar acerca da justificação pela fé do patriarca Abraão, apóstolo Paulo não estribou seus argumentos, sua tese, em documentos eclesiásticos, nem na opinião de teólogos mais eruditos. O apóstolo Paulo ancorou seu argumento na infalibilidade da Bíblia. Para Paulo, as Escrituras Sagradas não são uma coletânea de livros, mas um corpo unificado de escritos inspirados. O apóstolo Paulo não faz distinção entre o que as Escrituras dizem e o que Deus diz por meio das Escrituras. Assim, quando lemos as Escrituras, ouvimos a própria voz de Deus. As Escrituras são, portanto, a autoridade máxima e final acerca da verdade de Deus. Em toda controvérsia, as Escrituras têm de ser reconhecidas como o Tribunal Supremo a quem se deve apelar.